Bom dia, pessoal. Eu vou responder essa questão aí. Esse tal de ERA funciona? Me foi perguntado. Eu vou falar especificamente sobre isso, mas eu vou usar esse tema relacionado com ERA para correr um pouquinho sobre essas, digamos, novidades que aparecem volta e meia na reprodução assistida e por que devemos ter cuidado com essa questão. É um recurso laboratorial que existe com a proposta inicial do fabricante, que se você extrair uma biópsia do endométrio do paciente em um determinado dia do ciclo, você é capaz de identificar a janela de implantação do embrião. E que conhecendo essa janela, você então poderia programar a transferência do embrião em determinado dia, que daria maior taxa de gravidez. Os primeiros estudos que mostraram benefícios foram estudos feitos por grupo contratado pelo fabricante. Posteriormente, nós tivemos uma evolução. Começaram a testar produtos em outros grupos, em outras clínicas, em outros lugares do mundo, e os resultados foram publicados. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu quando o Senhor de tudo, o tempo, veio e mostrou qual é a verdade. Eu vou fazer referência aí de um estudo recentemente publicado na revista Fertility e Sterility, que é o órgão de comunicação oficial da Sociedade Médica relacionada com a reprodução assistida lá dos Estados Unidos, que é, na verdade, uma meta-análise, gente. Isso é muito importante, porque a meta-análise é quando você pega aqueles diversos estudos pequenos que têm uma mesma metodologia, ou seja, que foram estudos prospectivos, que testaram o mesmo produto nas mesmas condições. Aí você consegue acumular um número de pacientes muito grande, junta tudo e faz um tratamento estatístico. Então você eleva a capacidade daquele estudo mostrar benefícios ou não de um tratamento. Vejam aqui, isso aqui foi uma meta-análise avaliando a receptividade endometrial após a transferência de pacientes em ciclo congelado de embrião. É um estudo fantástico, foi publicado agora recentemente e mostra algumas coisas. Vejam aqui nesse diapositivo, nesse slide, o objetivo do estudo foi investigar o impacto da receptividade endometrial do ERA antes da transferência de pacientes que tiveram embriões congelados após a fertilização in vitro. Os autores aqui falam que não há um consenso se o ERA aumenta ou não a taxa de gravidez, principalmente no que diz respeito da taxa de nascidos vivos, porque, gente, o paciente pode engravidar e logo a seguir abortar por alguns motivos. Um deles é o endométrio ruim. Então o estudo foca no nascimento, um bebê no colo, que na verdade é o grande padrão ouro que nós temos, com os propósitos ali definidos, que era de testar a taxa de gravidez quando se usa o ERA e quando se não usa o ERA. Você faz a transferência dentro daquele padrão que nós usamos, que é de preparação do caso, do paciente, com estrogênio, controle ultrassonográfico, depois iniciamos a progesterona e transferimos o embrião em um determinado dia de acordo com a data de congelamento. Bom, nessa meta-análise,
apenas estudos envolvendo a transferência de congelados, com ou sem ERA. E no final, comparar então os resultados, que são esses aqui que eu vou exibir nessa tela, tá? Empregando aqueles critérios de inclusão de estudo, eles conseguiram então identificar 8 estudos que atendiam os critérios, totalizando 2.784 pacientes, sendo que 831 foram submetidos ao ERA e 1.953 não tiveram recurso ao ERA. Foi mostrado então que a taxa de nascido vivo e a taxa de gravidez clínica não foi diferente entre os grupos com ou sem ERA. E nem também houve uma diferença no número de pacientes que anteriormente tentaram fertilização com transferência. Isso é importante, porque o estudo poderia estar contaminado com pacientes com falhas repetitivas de transferência que poderia prejudicar um ou outro grupo, mas não aconteceu aqui. Também a conclusão final que a taxa de gravidez, a taxa de abortamento foram semelhantes nos dois grupos, de maneira que não há como mostrar benefícios em usar esse recurso do ERA. É um recurso minimamente invasivo, verdade, mas prende o paciente no mínimo por 30 dias estudando. Tem que se fazer a biópsia no material usando uma pipeta, isso tem um custo, tem que se fazer o exame no laboratório lá em São Paulo, isso tem um custo. Então traz um custo relevante na transferência do congelado ao fresco e não traz benefício. Bom, gente, e diante dessa informação, desses resultados, o que a gente pode tirar de lições, né? Que o grande tchan é você assimilar isso para que tome decisão com base científica. Então, até o presente momento, nós não temos nada que possa justificar a aplicação desse recurso, tá? E não é a primeira vez na vida que eu me deparo com situações desse tipo. O santo graal, né? A grande novidade que aparece na medicina. Certo dia, eu sentei em uma mesa de um restaurante com alguns colegas de outras especialidades médicas e falamos exatamente sobre isso, sobre as novidades, os conflitos de interesse que existem em medicina e as implicações de si diretamente a essa novidade, né? Porque a Big Pharma, na realidade, quer que você incorpore tudo que eles desenvolvem e coloque aquilo como uma verdade e use com todas aquelas implicações.